Se você já trocou de agência mais de uma vez ou está investindo em tráfego pago de alguma forma, fazendo posts no Instagram e mesmo assim a sua empresa não cresce, então esse vídeo é para você. Eu já estive em dezenas de reuniões com empresários, empresárias, gestores e profissionais do marketing. Isso de diferentes setores. E tem uma dor que se repete com uma frequência assustadora. Eles estão investindo no digital, contratando agências, tentando de tudo, mas continuam sempre no mesmo lugar. É como se tivessem batido num teto invisível. E sabe o que é pior? Eles acham que o problema é o tráfego, ou o design, ou o conteúdo do Instagram. Mas o buraco é mais embaixo. Eles estão tentando construir uma casa, começando pelo telhado, sem fundação, sem estrutura e sem paredes. E no digital, a fundação é o processo. Não é bonito, não gera like, mas realmente é o que sustenta tudo. Então, antes de gerar leads, você já estruturou seu processo de qualificação? O seu time comercial sabe o que fazer com esses leads de forma correta? Vocês têm um CRM? Vocês sabem usar esse CRM? As etapas estão desenhadas com lógica? Foi feito um playbook comercial? Foi feito um treinamento real com simulações, objeções, scripts e roleplay? Porque a verdade é, lead sem processo é desperdício. Você joga fora o seu tempo, o seu dinheiro, o comercial perde oportunidades e a frustração vira rotina entre seu time comercial e seu time de marketing. Quer ter de verdade? Então começa por aqui. Uma estrutura mínima com CRM e etapas bem definidas. Um processo de SDR, ou seja, pré-vendas, claro, quem aborda, quando e com qual discurso. Um treinamento do comercial contínuo, com scripts, objeções e KPIs muito bem definidos. Depois disso, sim, gere leads. Não adianta investir em tráfego se o comercial não sabe o que fazer com esse lead. É igual encher um balde furado. Quer que sua empresa cresça? Pare de procurar atalhos e comece a construir direito. E se quiser ajuda para isso, me chama. Eu não vendo milagre, eu ajudo a construir estruturas. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou Jobel Casper, eu sou empresário, eu trabalho com growth e marketing há muitos anos, mais de 13 anos. Comecei com a parte de ciência e computação, me especializei na parte de dados para marketing e agora, há muitos anos, estou na frente de diversos projetos no Brasil, ajudando empresas de médio, grande porte e até mesmo pequenas a conseguirem escalar de verdade. Vocês repararam que a gente conversou bastante aqui sobre a questão do CRM. Mas por que o CRM é tão importante quando a gente está falando agora de geração de leads, de tráfego pago, de social media? Por que eu foquei no CRM? Porque o CRM é o local onde vai te dar os dados de primeira, o first party data, como falam fora daqui. Os dados de primeira são os dados que você possui, são os dados que você possui para conseguir fazer um processo de melhoria correto, para que você consiga identificar aquela ação que eu realizei no social media que trouxe esse lead qualificado. São essas e essas campanhas do tráfego pago que de fato me trazem um retorno sobre o investimento correto. É para que vocês consigam não fazer tiros no escuro e conseguir fazer com que um resultado pequeno ocorra num mês e no outro mês aquele resultado já não se sustente mais. Isso ocorre muitas vezes porque o time de marketing, time de vendas, ele não consegue ter essa ciência que o que eles precisam, na verdade, é tomar as suas decisões baseadas em dados. Então o CRM está aí para isso. O CRM te ajuda a ter uma camada de dados muito interessante. Uma camada de dados que você consiga entender agora quais são as etapas do meu CRM e como eu tenho que fazer tudo em cada uma dessas etapas. Para que com isso eu entenda depois e tenha o seguinte: eu vou colocar 10 mil reais aqui e vou ter tanto em contrato no final. Mas isso só é possível se eu tenho todos os meus dados muito bem estruturados. Claro que ferramentas de aquisição como MetaBusiness, Google Ads, LinkedIn, eles vão te trazer uma camada de dados. Mas essa camada de dados, ela é a camada de dados que a gente chama de Third Party Data, que são os dados de terceiros, que são os dados que quantas pessoas você alcançou, quantos leads você gerou, quais são os criativos que geraram mais leads. Mas entende que se você fizer o processo de otimização contínua em cima dessas informações, você não vai estar crescendo sua empresa, você talvez vai estar crescendo a quantidade de leads gerados, mas não a quantidade de negócios. Vocês precisam conseguir conectar tanto essa questão dos dados de terceiros, que são de plataformas, até mesmo quando você faz social media, por exemplo, que são posts orgânicos no Instagram, você também tem essas informações, mas essas informações são dados de terceiros.
você precisa conectar isso em dados de primeira, que são os dados que você possui normalmente no seu CRM. Claro que você, caso esteja começando, pode ser uma planilha, pode ser algum outro lugar, pode ser o Trello até mesmo, para que você controle isso, mas você precisa conseguir conectar que aquela campanha gerou esse lead, que avançou para a oportunidade e depois teve um fechamento. Que os outros 9 leads gerados, eles apenas viraram leads e eles não andaram no funil. É para isso que é importante e é assim que vocês vão conseguir fazer uma empresa crescer de verdade. É tendo a conexão dos dados de terceira e com os dados de primeira, para que vocês entendam de fato quais são as ações que levam ao crescimento de verdade. Eu não nasci no marketing, eu nasci na ciência da computação, eu nasci analisando dados, fazendo programação e agora, há alguns bons anos, 7 anos para ser mais exato, eu trabalho com essa parte de crescimento de empresas, baseando as suas decisões em dados. No final do dia é isso. Claro que em todo esse período já aprendi muita coisa que vai muito além da parte de análise de dados para conseguir fazer empresas crescer de forma correta, mas eu garanto para vocês que para o futuro e para o crescimento da empresa de vocês, o que vocês precisam é basear as escolhas e as decisões de vocês em dados. Eu sou Jobel Casper, falando mais uma vez, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe um curtir aqui, comenta aqui embaixo e inscreva-se no canal. Vejo você no próximo vídeo. Valeu, até mais, tchau!